E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à citologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist, ou seja, é um curso sobre tudo de citologia sem falta para você, que é aqui do canal. É gratuito. E claro, se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo eu vou deixar em algum lugar aqui da tela todos os vídeos. Se caso você está estudando a citologia no ensino superior, tem tudo aqui para você. Beleza? Vou deixar o final do vídeo em algum lugar aqui da tela. Tranquilinho? Então, ó, lembrando, se inscreve aqui no canal para participar da nossa comunidade. É só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo, se inscrevendo ali, que é gratuito, você já faz parte. Segunda a sexta, temos vídeos novos todos os dias referente à área da saúde. E vamos logo ao que interessa, vamos dar mais um passo no estudo referente à membrana plasmática. Vamos lá! Bom, galera, hoje nós vamos falar da membrana plasmática referente à assimetria. O que eu quero dizer com assimetria? Eu quero dizer que é diferente. Diferente o que, galera? Bom, nós sabemos que a membrana plasmática ela possui uma bicamada lipídica, ou seja, uma camada externa e uma camada interna. E elas são diferentes. Aí você pergunta, como assim? Bom, novamente, a nossa membrana plasmática ela tem uma camada externa de fosfolipídios e uma camada interna de fosfolipídios. Por isso que a gente chama uma bicamada de fosfolipídios. E claro, a camada externa vai ser diferente da camada interna em vários sentidos. E isso a gente chama de assimetria da membrana, ou seja, elas são diferentes em ambos os lados. Agora, são diferentes em que, galera? Elas são diferentes até mesmo nos fosfolipídios. Nós já vimos que existem alguns tipos, né? A classificação dos fosfolipídios. Agora, os fosfolipídios da membrana externa vão prevalecer dois tipos. Vai prevalecer a esfingomielina e a fosfatidilcolina. Esses dois prevalecem no meio externo, da camada externa de fosfolipídios. Já a camada interna vai prevalecer outros tipos, como a fosfatidilcerina. Também vai prevalecer a fosfatidilinositol, a fosfatidiletanolamina. Então, essas prevalecem no meio interno. Então, a primeira coisa que vai diferenciar são os fosfolipídios. Os fosfolipídios da camada externa são diferentes dos fosfolipídios da camada interna. Vão prevalecer alguns tipos, como a gente falou. Aí você fala, poxa, é diferente os fosfolipídios, mas tem alguma coisa a mais que é diferente? Galera, sim. Lembra que a gente já falou, né, no vídeo, que nós temos o glicocálix, que são carboidratos nessa membrana plasmática? Pois é, eles são como anteninhas nessa membrana plasmática, que a gente pode chamar de glicoproteína, quando é o carboidrato ligado à proteína, e glicolipídio, quando é um carboidrato ligado ao lipídio. Lembrando que eles só vão estar presentes na membrana externa da nossa membrana plasmática, ou seja, essa parte externa da membrana plasmática é onde nós encontramos o glicolipídio e glicoproteína. Então veja só, já falamos de duas diferenças. Falamos dos fosfolipídios, que são diferentes da prevalência no meio externo e meio interno, e falamos sobre o glicolipídio e glicoproteína, que a gente chama de glicocálix, que estará presente lá no meio externo, ou seja, nessa parte da membrana externa. Tranquilo? Outro ponto que a gente tem que destacar, galera, é que além dessa membrana plasmática que engloba a nossa célula, nós temos membranas que estão dentro da nossa célula. Membranas que envolvem as organelas dessa célula. Por exemplo, nós temos ali dentro da célula o lisossomo, que é um tipo de organela. Esse lisossomo ele vai ser envolto por um tipo de membrana. Olha só que interessante. A mitocôndria é outro tipo de organela e ela é envolta também por uma membrana. Eita, que eu tô com a língua presa. Ela é envolta por uma membrana. Agora, por que eu estou destacando isso? Porque os lipídios, por exemplo, que prevalecem ali na membrana, na formação da membrana de uma mitocôndria, vai ser diferente da prevalência dos lipídios que prevalecem ali
envolvendo um lisossomo, um retículo endoplasmático liso. Então veja, galera, até a constituição de membranas de organelas vão ser diferentes uma da outra. Então, galera, para não restar dúvidas, nós falamos aí, né, que dentro da célula existem as organelas que fazem várias funções e elas, em sua maioria, apresentam membranas que envolvem essa organela. Por exemplo, nós temos aí o lisossomo, ela é envolta por uma membrana. Mitocôndria é envolto por uma membrana. Retículo endoplasmático envolto por membrana. E lembrando que a constituição lipídica de um tipo de organela, né, de uma membrana que envolve uma organela, vai ser diferente da de outra. Vamos dar um exemplo? Bom, nós temos a membrana plasmática, que é o que a gente está destacando. O tipo de lipídio que mais prevalece na membrana plasmática, a gente pode destacar, por exemplo, o colesterol. Já quando a gente fala do retículo endoplasmático, o que vai prevalecer é a fosfatidilcolina. Então veja, os tipos de lipídios que compõem as várias membranas ali dessa célula vão variar, ou seja, a quantidade, o que prevalece e os tipos. Tranquilo? Então, galera, veja as membranas, tanto a membrana plasmática, a membrana que envolve lisossomo, mitocôndria, retículo endoplasmático, elas apresentam lipídios, porém eles variam de um lugar para outro. Ou seja, o lipídio que prevalece numa mitocôndria, né, o lipídio que forma a membrana de uma mitocôndria, vai ser diferente da que envolve a membrana plasmática da célula ou de um lisossomo. Beleza? Então, findamos aqui. Agora, galera, a gente tem que destacar também essa parte do glicolipídio e glicoproteína que a gente acabou de citar. Lembrando que eles estão presentes aonde? Na parte externa dessa membrana plasmática. E como isso é possível? Lembrando que o glicolipídio ele tem o seu início de formação lá no retículo endoplasmático liso. E ele termina o seu processo de formação lá no complexo de Golgi. E ele vai diretamente para a membrana e vai ser instalado naquela região externa da membrana plasmática. A mesma coisa a glicoproteína, né? Nós falamos de glicolipídios. Agora, a glicoproteína ela é formada no retículo endoplasmático rugoso. Lá do retículo endoplasmático rugoso, ele vai para o complexo de Golgi, onde sofre ali o seu processo final, glicosilação, maturação, e é levado também para a membrana plasmática na sua porção externa. E claro, como a gente falou, nós só encontramos glicolipídios e glicoproteínas na parte externa da célula. Tranquilo? Então, deixando bem claro isso para você. Galera, outro ponto. A gente falou que os fosfolipídios, eles estão diferentes da composição da camada externa e interna, ou seja, os fosfolipídios que compõem a camada externa são diferentes do fosfolipídio que compõe a membrana interna. E como isso é possível? Isso é possível por algumas enzimas, e isso a gente vai ver agora. Galera, quem vai estar trabalhando para que ocorra essa diferença de composição de fosfolipídio externo e interno vai ser as flipases, flopases e flip-flopases. Eita, o que é isso? Galera, elas são enzimas, nada mais que ATPases, funciona como ATPase. E o que ela faz? Por exemplo, a flipase, ela faz com que o lipídio que está, o fosfolipídio que está na membrana externa, vá para a membrana interna. Então ela faz como se fosse um transporte, ou uma mudança de posição. Suponhamos, nós sabemos que a fosfatidilcerina, ela é mais presente aonde? No meio interno. Então, no momento de formação dessa membrana plasmática, vai que existe ali uma fosfatidilcerina no meio externo, ali no lugar dela. Então, o que acontece? Vem essa flipase e joga essa fosfatidilcerina que está externamente para o meio interno. Beleza? Que é onde é o lugar dela. Então, galera, lembre-se, nós temos essa flipase, que é
como uma ATPase que joga o fosfolipídio de externo para a membrana interna. Beleza? Temos a flopase, que faz o contrário, também é uma ATPase, onde ela vai jogar um fosfolipídio do meio interno, né, dessa membrana interna, para a membrana externa, ou seja, eles nada mais do que mudam de posição, por meio dessas ATPases, que atuam como uma enzima. E ainda temos essa flip-flopase. Veja, são nomes aí sugestivos, né? Flip-flop, né? Como se fosse aquele barulho de mudança de local, né? Flip-flop, flip-flop. É uma viajada aí, mas às vezes ajuda a memorizar. Então, esse outro tipo, galera, ele vai ser aleatório. Ele pode tanto jogar do interno para o externo, como do externo para o meio interno. Vai depender da concentração. Então, galera, a gente já entendeu que a constituição da membrana plasmática na sua porção externa é diferente da porção interna. E isso tem importância, galera? Claro, em tudo tem um porquê. Pensa só, existe uma situação da apoptose, que é quando ocorre o quê? Morte celular, quando é para destruir uma célula. Galera, nós falamos que a fosfatidilcerina ela é mais presente aonde, né, nessa membrana plasmática? Na camada interna, certo? Isso a gente já falou aqui. Agora, em uma situação de apoptose, nós vamos ter essa fosfatidilcerina na camada externa, ou seja, ela vai prevalecer na camada externa. E o que vai acontecer nesse caso? Como nós temos fosfatidilcerina prevalecendo na camada externa, ela funciona como se fosse uma sinalização. Essa fosfatidilcerina na camada externa, né, em grande quantidade, ela vai sinalizar para o macrófago que essa célula deve ser destruída. Então essa fosfatidilcerina é como se ela falasse: macrófago, estou aqui, venha me matar. É isso que ela está fazendo. E o que acontece? Vai lá o macrófago, olha, tchau. Beleza, galera? Outro ponto, quando isso acontece, a flipase que a gente falou que joga do meio externo para o meio interno está inativo. Isso é óbvio. Por quê? Porque se ela tivesse ativa, ela jogaria a fosfatidilcerina de volta para a membrana interna, que é o lugar dela, né? Então, vai estar inativo nesse caso da apoptose. E também vai ter a escrambrase ativa, que vai estar ali atuando, jogando, né, de forma aleatória os fosfolipídios para essa camada externa, né, essa camada externa da nossa membrana plasmática. Então, galera, veja como tudo é meio programado, né, galera? Tudo muito inteligente no nosso corpo, começando pelas células. E outro ponto, se a gente tem, de certa forma, essa membrana plasmática toda diferente, obviamente a gente pode dizer que ela é fluida. Sim, a gente falou que os nossos fosfolipídios eles se movimentam, né? Porque eles podem ir para a camada externa, para a camada interna. Então a gente já sabe que não é fixo esses fosfolipídios. Os componentes ali, eles estão fluindo, né? Estão ali, de certa forma, tendo algum tipo de movimento. Então isso a gente tem que guardar. E a gente chama também essa membrana plasmática de mosaico fluido. O que isso quer dizer? Mosaico porque são cheios de substâncias, né? Tem proteínas, tem lipídios, tem carboidratos, tem colesterol. Então são várias substâncias. E é fluido pelo que a gente falou, né? Eles têm certo movimento. Então, galerinha, com isso a gente finaliza mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu?